Evangelho de Marcos capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras. E tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Marcos apresenta uma série de ensinamentos profundos de Jesus a seus discípulos, focando na humildade, no serviço e na verdadeira grandeza no reino de Deus. Este trecho nos desafia a repensar nossas prioridades e atitudes, especialmente em relação ao poder e à liderança. A profecia da paixão e ressurreição. Jesus fala claramente aos seus discípulos sobre sua futura paixão, morte e ressurreição. Ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem, que será entregue nas mãos dos homens, será morto e ressuscitará ao 3º dia. Essa mensagem é central ao Evangelho, mas os discípulos não compreendem e têm medo de perguntar. A incompreensão deles destaca a dificuldade humana em aceitar a lógica divina da cruz e do sacrifício. A disputa sobre quem é o maior. Ao chegar em Cafarnaum, Jesus confronta os discípulos sobre o que discutiam pelo caminho. Eles estavam debatendo sobre quem entre eles era o maior. Esse episódio revela uma tentação comum, a busca por status e reconhecimento. Jesus, conhecendo seus pensamentos, aproveita para ensinar uma lição fundamental sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. A verdadeira grandeza, serviço e humildade. Jesus inverte a lógica humana de poder e grandeza. Ele diz que, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui, Jesus redefine a liderança como serviço e humildade. A grandeza no reino de Deus não se mede pelo poder ou pela posição, mas pela capacidade de servir aos outros com humildade e amor. O simbolismo da criança. Ao colocar uma criança no meio dos discípulos e abraçá-la, Jesus ensina que acolher uma criança em seu nome é acolher a Ele próprio, e acolher Jesus é acolher aquele que o enviou, ou seja, Deus Pai. A criança simboliza aqueles que são humildes, dependentes e vulneráveis. Jesus está dizendo que a verdadeira aceitação e serviço devem começar com os mais humildes e desamparados da sociedade. Conclusão. O Evangelho de Marcos nos desafia a abandonar nossas ambições pessoais e adotar uma postura de serviço e humildade. Jesus nos chama a entender que a verdadeira grandeza no reino de Deus se manifesta no amor ao próximo e no serviço desinteressado. Acolher e servir aos mais vulneráveis é acolher o próprio Cristo e, por extensão, acolher a Deus Pai. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos convidados a transformar nossa mentalidade e nossas ações, buscando viver de acordo com os valores do reino de Deus. Amém.